Imagine por um momento um cenário permeado pela malevolência e pela depravação, onde seres humanos almejam estabelecer vínculos com anjos e filhas, concebem filhos de seus próprios pais. Hoje mergulharemos na narrativa de Ló, um indivíduo cujas decisões o colocaram no epicentro de acontecimentos extraordinários. Prepare-se para testemunhar o julgamento e a ira divina que culminarão na ruína de uma civilização. Por isso, desde já, solicito a sua apreciação, seu like e a subscrição ao canal, convidando-o a acompanhar-nos até o desfecho dessa história fascinante. Os primeiros relatos sobre Ló nas Escrituras Sagradas encontram-se registrados no livro de Gênesis, iniciando-se no capítulo 11. A saga de Ló, uma figura de destaque nas narrativas bíblicas, principia com incertezas sobre a origem e o significado de seu nome. Alguns estudiosos propõem que seu nome possa simbolizar a ideia de um véu que encobre, sugerindo, portanto, uma alusão à importância de apresentar-se bem diante dos outros. Conforme a narrativa bíblica, após o falecimento de seu pai, Ló partiu de Ur dos caldeus e empreendeu uma jornada para Harã, na companhia de seu avô Terá, seu tio Abraão e Sarai. Quando Abraão deixou Harã após a morte de Terá, Ló acompanhou-o até Canaã. Durante um período de escassez severa em Canaã, Ló e Abraão dirigiram-se ao Egito e estabeleceram-se lá. Entretanto, após serem enganados, o faraó do Egito expulsou Abraão e Sarai, levando Ló a retornar com eles a Canaã. Nesse ínterim, tanto Abraão quanto Ló prosperaram consideravelmente. Seus rebanhos cresceram de maneira exponencial, ao ponto de a região tornar-se incapaz de acomodar ambos, resultando em conflitos entre seus pastores. O contraste entre Abraão e Ló, conforme delineado na narrativa bíblica, é evidenciado principalmente pelas escolhas fundamentais que cada um faz diante das oportunidades e desafios que lhes são apresentados em suas respectivas jornadas. Abraão é caracterizado por sua obediência e confiança nas promessas divinas, refletindo-se na forma como conduz sua vida. Sua fé orienta suas escolhas, tornando-se um exemplo notável de alguém que prioriza a vontade divina acima de seus próprios interesses terrenos. Vale recordar o episódio dos 3 misteriosos visitantes em Mamre. Certa vez, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, sob a sombra dos carvalhos de Mamre, quando percebeu a presença de 3 homens diante dele. A intensidade do relato sugere que esses visitantes possuíam uma natureza extraordinária, levando Abraão a prostrar-se em reverência diante deles. Nesse momento, ele demonstra uma hospitalidade notável, convidando-os a permanecerem e descansarem, oferecendo-lhes água para lavar os pés e alimento para restaurar suas forças. Durante esse encontro, Abraão e Sara receberam uma notícia surpreendente e transformadora. Um dos visitantes revelou que, naquele mesmo período do próximo ano, Sara, embora já idosa, conceberia um filho. Por outro lado, Ló parecia ser cada vez mais influenciado pelas tentações do mundo material e seduzido pelas oportunidades aparentemente prósperas. Por esses motivos, Abraão e Ló decidiram separar-se. Na ocasião da separação, Abraão generosamente permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra que ocuparia. A decisão de Abraão em separar-se de Ló, buscando preservar a harmonia e evitar conflitos, destaca a maturidade espiritual desse patriarca, que valoriza a paz e a comunhão com Deus, acima de disputas materiais. Ló optou pelas planícies verdejantes do Jordão em direção ao Mar Morto, próximo de Sodoma, atraído pela beleza e fertilidade da região, deixando-se influenciar por considerações puramente materiais. Essa decisão, embora compreensível do ponto de vista humano, destaca a vulnerabilidade de Ló,
as seduções do mundo em contraste com a firmeza espiritual de Abraão. Após a separação, Ló estabeleceu-se em Sodoma, onde rapidamente se envolveu com os assuntos locais e parece ter alcançado uma posição social proeminente. No entanto, a Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, uma situação que angustiava profundamente Ló. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve como Ló se afligia diariamente com a maldade que presenciava na cidade. Enquanto Ló estava em Sodoma, ocorreu uma batalha na qual os reis da Mesopotâmia derrotaram as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Nesse conflito, todos os bens de Sodoma foram saqueados e muitos habitantes, incluindo Ló, foram capturados. Informado do ocorrido, Abraão organizou uma força de resgate que, em uma batalha noturna, derrotou o exército inimigo e recuperou os bens de Ló e sua família. Foi nesse episódio que Abraão conheceu Melquisedeque. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Ló não deixou a cidade e sua história continua sendo contada na Bíblia. A narrativa prossegue com a visita de anjos a Sodoma, uma cidade envolta em caos e perversão. A presença divina na cidade corrupta destaca a preocupação de Deus com a maldade humana. Esta situação ressoa com a mensagem de Jeremias 23:24, que enfatiza que Deus está atento ao clamor resultante da injustiça. A intervenção divina nos assuntos humanos é um reflexo do compromisso de Deus com a retidão e sua disposição de agir diante da maldade. O Senhor declara sua intenção de averiguar os pecados de Sodoma, revelando assim sua justiça e sua rejeição à iniquidade. No entanto, diante de tamanha depravação, Deus decide destruir a cidade. A narrativa bíblica destaca a depravação dos habitantes de Sodoma. Durante este tumulto, Ló tentou acalmar a situação de maneira controversa, oferecendo suas filhas aos homens da cidade, uma atitude que reflete sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre ele. Nesse momento, a Bíblia aprofunda-se na corajosa intercessão de Abraão diante do Senhor, revelando uma busca genuína por compreensão e justiça divina. Abraão, ciente da iminente destruição de Sodoma, ousa questionar Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto com os ímpios. Este diálogo audacioso ressoa com a exortação de Tiago 5,16, que destaca que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A narrativa prossegue com a negociação corajosa entre Abraão e Deus, na qual Abraão ousa questionar a possibilidade de poupar a cidade por causa dos justos. O Salmo 86,15 reflete esse contexto, proclamando: "Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor e de fidelidade." Esta reflexão ressalta a disposição de Deus em ouvir as súplicas de seus servos e sua prontidão para agir com compaixão diante da intercessão fervorosa. A história revela não apenas a compaixão de Deus, mas também a importância da persistência na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decide destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um evento marcante. Antes da destruição de Sodoma, Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esta libertação ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com a aliança estabelecida com Abraão. Diante da insistência dos habitantes de Sodoma em capturar os anjos, estes afligiram os homens com cegueira e ordenaram que Ló retirasse toda a sua família da cidade condenada. Ló hesitou em deixar Sodoma, sendo necessário que os anjos o conduzissem à força para fora da cidade. Durante a fuga, a família foi advertida para não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu a essa ordem e foi transformada em uma coluna de sal. A transformação da esposa de Ló em uma coluna de sal é uma representação dramática das consequências quando desconsideramos as orientações de Deus. Ló, embora poupado da destruição iminente,
não está isento das consequências morais de suas escolhas. Sua decisão de habitar próximo a Sodoma expôs sua família a um ambiente corrosivo, e a história revela a luta de Ló para manter sua integridade moral em meio à corrupção circundante. Essa luta ressoa com os desafios contemporâneos enfrentados por cristãos que muitas vezes se encontram em sociedades permeadas por valores opostos aos ensinamentos bíblicos. Após deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas refugiaram-se em uma pequena cidade, temendo por suas vidas. Eles se abrigaram em uma caverna em uma região montanhosa, demonstrando hesitação em confiar plenamente no plano de Deus. Essa atitude contrasta com a confiança inabalável que Abraão demonstrou durante sua jornada, mesmo diante das incertezas e desafios. A decisão de Ló de se refugiar em uma caverna simboliza, de certa forma, a tendência humana de buscar isolamento quando confrontado com adversidades. A caverna pode representar não apenas um abrigo físico, mas também um estado de reclusão emocional e espiritual. Isso levanta a questão de como as experiências traumáticas podem impactar a capacidade de uma pessoa de se envolver plenamente na vida e nas relações. Foi nesse local que ocorreu um evento terrível. Temendo por sua segurança, as filhas de Ló preocuparam-se em preservar a descendência da família, sentindo-se isoladas e sem a perspectiva de encontrar maridos. Elaboraram um plano. Em certo momento, embriagaram seu pai e, motivadas pela falta de compreensão das normas morais e éticas, cada uma delas deitou-se com Ló em noites sucessivas, buscando gerar descendência dessa união incestuosa. Dessa união nasceram Moabe e Ben-Ami, que deram origem às nações dos Moabitas e dos Amonitas, respectivamente. Estes causaram diversos problemas aos israelitas ao longo da história bíblica. A narrativa sobre Ló na Bíblia prossegue, destacando a complexa e controversa relação dele com suas filhas após os eventos em Sodoma. Entretanto, após esse ponto, a história de Ló permanece sem mais detalhes. Não se sabe ao certo se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se terminou seus dias na caverna, nas montanhas, onde ocorreram os eventos com suas filhas. Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes a não se conformarem com os padrões deste mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Essa passagem demonstra a necessidade de os cristãos contemporâneos permanecerem firmes em sua fé e valores morais, independentemente das influências externas. Espero que a história de Ló possa nos inspirar. Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar em algum dos 2 vídeos que irá aparecer na tela para continuar nos assistindo. Abraços e fique com Deus.